Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? De Sistemas Estruturais 2, concreto armado para arquitetura. E nós vamos falar sobre a vinculação das lajes em estruturas de concreto armado, tá? O que seria essa vinculação das lajes em estruturas de concreto armado? O que nós temos é o seguinte, tá? Aqui eu mostro para vocês um painel de lajes convencional de uma estrutura de concreto armado, um projeto estrutural composto por várias lajes, no caso aqui 4 lajes, cada um com a sua altura, e esse projeto ele foi feito para uma estrutura de alguns pavimentos que vai receber aí como material principal o nosso concreto armado, ok? Então, o que é que eu quero falar quando eu digo que eu preciso descobrir a vinculação dessas lajes? O que acontece é o seguinte: quando a gente vai modelar, quando a gente vai projetar essa estrutura que a gente vai levantar, normalmente nós usamos softwares de cálculo estrutural que nos permite trabalhar esse conjunto de lajes, né, de uma forma complexa, de uma forma completa. Entretanto, com os métodos que a gente vai utilizar aqui, por enquanto, em sala, nós vamos ter a necessidade de separar, de destacar, de deslocar, né, de extrair cada laje dessa para que a gente consiga fazer uma análise individual dessas lajes e consiga aplicar os métodos numéricos que a gente vai ver mais adiante em como projetar essas lajes, ok? Então, o que é que eu tenho que saber a respeito da vinculação? Aqui eu tenho um painel composto por 4 lajes. Está aqui a nossa laje L1, a laje L2, a laje L3 e a laje L4, tá? E aí, essas lajes, elas estão apoiadas em suas respectivas vigas. A gente tem aqui a viga V1, V2, a viga V3, a viga V4, a viga V5 e aqui a viga V6 e a viga V7, ok? Então, essas nossas vigas são os apoios das nossas lajes. Lembrando, tá? Sempre lembrando que laje se apoia em vigas e as vigas se apoiam nos pilares, ok? Não vamos esquecer desse detalhe aqui, porque nós estamos tratando de uma estrutura reticulada de concreto armado. Então, o que é que eu vou fazer? Quando a gente vai dimensionar essas lajes individualmente, para calcular a taxa de armadura que ela vai precisar levar, eu preciso conhecer o momento fletor que atua em cada elemento desse, em cada laje dessa. E eu não consigo modelar e manipular todas essas 4 lajes juntas ao mesmo tempo. Eu vou separar, eu vou destacar cada uma dessas lajes do meu painel. Então, assim, se eu pegar a minha laje L1 e destacar do meu painel, a vinculação nada mais vai ser do que as condições de contorno da borda da minha laje, tá? Eu vou olhar como que ela está se comportando na borda inferior, na borda superior, na borda aqui da esquerda e na borda aqui do meu lado direito. Então, eu vou retirar essa minha laje L1 aqui completamente do meu painel e eu vou ver como essa minha laje se comporta dentro do painel para poder trazer essas condições de contorno dela e calcular sua armadura e os seus esforços internos da forma mais real possível. Porque se eu simplesmente calcular essa laje como uma laje isolada, o comportamento dela vai ser totalmente diferente do que o comportamento real dela, que é, né, integrada a esse painel de laje. Essa laje, ela faz parte desse painel, ela está integralizada a esse painel. Então, quando eu for calcular os seus esforços, as suas reações de apoio, eu preciso considerar toda essa vinculação que ela tem com as suas lajes adjacentes e não somente calcular ela como se ela fosse um elemento único, tá? Que ela não é, ok? Então, nós vamos dar aqui continuidade agora, né, à definição da nossa vinculação. O que seria essa nossa vinculação e quais são os tipos de vinculação que uma laje vai ter com as outras lajes, com as suas lajes adjacentes, ok? Então, nós vamos ter 3 tipos de vinculação, tá? Os tipos de vinculação que a laje vai ter, que as lajes vão ter entre si, são as seguintes. O primeiro tipo de vinculação que a gente vai ter é o tipo de vinculação simplesmente apoiada. O que é que quer dizer isso?
Quer dizer que a nossa laje ela está apoiada integralmente ou parcialmente em cima apenas de uma viga. Então, eu tenho a laje apoiada em cima de uma viga, tá? Isso corresponde a gente desconsiderar totalmente a capacidade que a viga teria de engastar essa laje, né? De oferecer aí um travamento a essa laje, o que é de uma consideração bem razoável, porque a viga ela tem uma baixa rigidez com relação à torção, tá? Ela vai ter uma pouca rigidez com relação à torção. Como assim? O que seria essa torção? Imagine aqui que essa minha mão é a minha laje, essa outra aqui é a minha viga. Então, a torção da viga, ela é quando acontece esse efeito aqui. A minha viga, ela está torcendo. E ela tem uma baixa resistência a esse tipo de torção. Então, quando ela torce, quando a minha laje deforma, né? Quando a minha laje deforma, ela vai causar aí um efeito na viga. E a minha viga sozinha, ela não tem essa capacidade de travar a minha laje, de dar uma resistência suficiente à laje para que ela não se desloque, não haja ali um desequilíbrio da estrutura. Então, quando lajes estão apenas sobre vigas, a gente vai considerar que essa borda ela é simplesmente apoiada, pois as vigas não possuem resistência, né, rigidez à torção para travar as nossas lajes. O segundo tipo de vinculação que a gente tem é a vinculação de borda engastada. O que é que acontece? O que é isso? Né? A borda engastada, ela é classificada como tal quando nós temos aí uma continuidade com lajes vizinhas. Duas lajes do mesmo tamanho ou não, né? A gente vai ver a relação entre os tamanhos, se encontram entre si e aí elas possuem uma continuidade. Eu tenho aqui duas lajes adjacentes, duas lajes vizinhas. Então, na hora que eu aplico uma carga em uma dessas duas lajes, elas estão tão vinculadas entre si que a carga que eu aplico em uma laje vai gerar um efeito na outra e assim sucessivamente. Então, eu mantenho uma continuidade dos meus esforços. As minhas duas lajes, elas vão ali sofrer esforços, né, conjuntamente, porque elas têm esse vínculo entre si, tá? O engaste perfeito, ele também vai surgir quando nós temos lajes em balanço. Eu tenho duas lajes contínuas ou eu tenho uma laje que tem 3 bordas livres e apenas uma única borda com vinculação. Então, se eu tenho que manter o equilíbrio das forças, que são o somatório das forças horizontais ou no eixo X, somatório das forças verticais ou no eixo Y e somatório dos momentos em relação ao eixo Z, se eu tenho que manter esse equilíbrio, eu tenho que ter no mínimo 3 vínculos da minha estrutura, né, da minha parte da estrutura com a estrutura completa. Então, numa laje engastada, onde eu tenho numa laje de bordas livres, né, onde eu tenho uma laje em balanço, onde eu tenho 3 bordas livres, sem vigas embaixo dela, então eu preciso ter um tipo de apoio que me dê essas 3 reações, essas 3 travas necessárias para se manter o equilíbrio e a estabilidade do meu elemento. Então, assim, ela obrigatoriamente na borda restante, na borda que faz contato com a estrutura, ela vai ter que ser engastada, que é o nosso caso aí de lajes como marquises e varandas, tá? E o último caso que a gente tem é a borda livre, né? Que é quando a borda da laje não possui nenhuma vinculação. Então, é isso que eu acabei de falar. Na laje engastada, por exemplo, eu tenho uma única borda engastada, na laje em balanço, perdão, eu tenho uma única borda engastada e tenho ali 3 bordas livres, né, de qualquer apoio. Se a gente for representar, nós temos aqui essas representações, né, desses 3 tipos de laje que a gente vai encontrar. Então, eu tenho aqui a representação da borda livre, né, que é quando a gente coloca simplesmente pontilhado ou um tracejado. Lajes com bordas simplesmente apoiadas, nós vamos representar isso como uma linha contínua e uma laje com borda engastada, ela vai ser representada assim por esses tracinhos. Então, se eu fizer aqui um exemplo de uma laje, essa minha borda aqui, ela é uma borda simplesmente apoiada. Se eu fizer essa borda assim, tracejada, é porque ela é engastada. Ela é livre, perdão. Aqui eu vou ter uma outra borda simplesmente apoiada. E se eu quiser representar aqui alguma dessas bordas está engastada, eu venho aqui e faço aí a minha achura, tá? Para ter aí, então, a nossa borda engastada. Então, essa é a representação, né? Isso aqui seria uma borda livre.
aqui borda simplesmente apoiada, e aqui nós teríamos uma borda engastada, ok? Então, vamos aqui dar continuidade ao que a gente está vendo a respeito da vinculação. Toda laje que tiver um lado, né, que seja adjacente a uma laje rebaixada, esse lado, obrigatoriamente, ele terá que ser apoiado. E toda laje rebaixada, ela deve ser considerada também como simplesmente apoiada, exceto se ela estiver em balanço, ok? O que é essa laje rebaixada? Imagina que você vai construir, né, e você precisa rebaixar uma área, como, por exemplo, uma área de serviço, uma área de lavanderia, ou um banheiro que seja rebaixado por motivos de queda d'água, né? Então, a gente precisa rebaixar essa laje, ela vai ser um nível abaixo do resto do nível dos outros pavimentos. Então, quando eu for destacar essa laje do meu painel, se ela está rebaixada, se ela possui um nível abaixo das outras lajes, tá? Digamos, eu tenho aqui a laje L1, aqui a laje L2 e essa minha laje aqui, ela é uma laje rebaixada, ok? Então, se essa minha laje aqui, ela é uma laje rebaixada, ela obrigatoriamente vai ter que ser considerada como simplesmente apoiada nas outras duas lajes, ok? E as outras duas lajes aqui vão ter que ser consideradas também apoiadas sobre elas, ok? A única exceção para isso é se a minha laje rebaixada for uma laje em balanço, for uma laje de bordas livres. Então, eu tenho aqui uma varanda rebaixada. A minha varanda tem 15 centímetros abaixo do nível do meu apartamento. Então, essa minha laje, ela vai ter que ser considerada engastada porque ela vai ter bordas livres. Mas se ela não tiver, ela vai ser considerada apoiada, tá? E essa minha laje aqui, que eu vou chamar de L2, ela vai ter que ser apoiada aqui sobre essa nossa laje rebaixada, ok? Continuando aqui, né, sobre o nosso papo de vinculação, nós vamos ver agora como a altura das lajes ela interfere na vinculação. Como assim? Em um painel de lajes, nem sempre nós vamos conseguir dimensionar e nem sempre nós vamos precisar dimensionar todas as lajes para que elas tenham a mesma altura. Em algumas configurações de carga, eu não vou precisar ter, por exemplo, todas as minhas lajes do meu painel com 10 centímetros. Eu posso ter 4 lajes com 10, 2 lajes com 8, 2 lajes com 15 centímetros, digamos assim. Não faz sentido eu superdimensionar a minha estrutura só para facilitar, né, a minha vida. Então, é muito comum que a gente tenha duas lajes vizinhas, né, duas lajes adjacentes, onde uma laje ela tem uma altura maior do que a outra, ok? Então, como é que a gente vai trabalhar essa vinculação? Se nós já soubermos as alturas, ou se nós já tivermos a ideia, né, de como serão aquelas alturas, se a diferença entre essas duas alturas for menor ou igual a 2 centímetros, tá? Nós vamos dizer que essas duas lajes, elas estão se engastando, elas se engastam entre si. Então, a minha laje mais espessa vai engastar a minha menor, mais fininha, assim como a menor também vai engastar a minha espessa, se essa diferença de altura for menor ou igual a 2 centímetros. Se a diferença for maior do que 2 centímetros, né? Aí não, aí a minha grande engasta a minha pequena, mas a minha pequena não tem força suficiente para engastar a minha laje maior. É como se eu quisesse comparar essa lapiseira com essa garrafa. Se eu travar aqui elas duas, né, a minha garrafa ela vai ter força suficiente para manter a minha lapiseira parada, porque ela é muito mais rígida, ela é muito mais espessa. Mas a minha lapiseira não tem força para travar essa minha garrafa. Por mais que eu tente, quando eu quiser movimentar a minha garrafa, a lapiseira não vai impedir. É basicamente esse efeito, tá? Mas o maior sempre vai ter essa força aí de travar o menor. Então, se eu tiver lajes com alturas distintas, se a diferença for até 2 centímetros, as duas vão conseguir se manter. Que é como se eu quisesse comparar essas duas canetas. Elas têm
espessuras bem parecidas, então uma aqui a lapiseira conseguiria travar essa outra caneta preta. Mas quando eu comparo a minha lapiseira com uma laje muito maior do que ela, muito mais alta, aí eu não consigo mais gerar esse efeito aí de travamento, tá? Entre as minhas duas lajes. Então, aqui tá um exemplo, né, disso que eu acabei de falar. Eu tenho aqui a laje L1 com a altura H1 e eu tenho aqui a laje L2 com a altura H2. E eu estou vendo aqui, está sendo dito para mim, que H1 é muito maior do que H2. Então, se H1 é muito maior que H2, isso significa que a diferença de altura entre as duas lajes vai ser, então, maior do que 2 centímetros. Se essa diferença é maior do que 2 centímetros, L1, que é a nossa laje com maior altura, tem capacidade de prender L2. L1 aqui, então, é a minha garrafa verde. Ela é a minha garrafa verde. E L2 aqui é a minha lapiseira preta. Então, L1, a garrafa, ela tem capacidade de travar L2, mas L2 não tem capacidade de travar L1. Então, a gente fica com essa configuração aqui de vinculação, tá? Se aqui eu tenho somente uma viga, então essa minha estrutura, essa minha borda, ela é simplesmente apoiada. Aqui, como L2 não tem capacidade de engastar, eu também vou ter uma borda simplesmente apoiada. Então, a configuração de apoio da laje L1 nessa direção aqui, que eu vou chamar de direção X, seria apoio, apoio. E da laje L2, ó, nessa borda aqui, eu não tenho outra laje. Se eu tenho somente uma viga, essa minha borda, ela é simplesmente apoiada. E aqui, como H2 é muito menor que H1, então eu vou ter um engaste aqui nesse lado. Então, essa minha borda de L2, ela vai ser engastada. Então, tá aqui a configuração dela, engaste, apoio, ok? Na direção X. Se a gente for analisar aqui a direção Y, aqui eu tenho uma simplesmente apoiada também, uma simplesmente apoiada. E na L2 eu tenho uma simplesmente apoiada e outra simplesmente apoiada. Eu teria essa configuração aqui para as duas lajes na direção Y, ok? Nós podemos ter também casos onde as nossas lajes, elas não possuam uma continuidade total ao longo de toda a sua borda. Como assim? O que seria essa continuidade total? Digamos que eu tenho aqui a laje L1 e a laje L2, né? Supondo que essas lajes elas estão retangulares. E aqui eu tenho a laje L3. O que é que acontece? L1 e L2, elas estão completamente contínuas se eu analisar essa borda aqui. Bem aqui existe uma continuidade total aqui da minha borda. Mas se eu analisar L1 com L3, a minha borda da laje L3, ela está totalmente colada na laje L1. Mas a minha laje L1, ela tem esse pedacinho de borda aqui que não está vinculada com ninguém, tá? Que é exatamente esse exemplo que eu tenho aqui ao lado, nessas lajes azuis. Então, o que é que acontece? Quando acontece esse caso, onde eu não tenho essa continuidade total, eu tenho que descobrir se essa zona de contato aqui entre as minhas duas lajes, que é essa distância A, essa zona de contato aqui entre as minhas duas lajes, eu tenho que saber se ela é suficiente para que eu consiga engastar, né, uma laje na outra. O que é que eu posso garantir? O que eu consigo garantir é que a laje L1, com certeza, ela engasta L2. Então, quando eu for fazer a vinculação aqui dessa estrutura, e eu vier desenhar ela aqui à parte, a minha laje L2, essa minha borda, ela é simplesmente apoiada, porque eu só tenho uma viga. Essa minha borda, ela também vai ser simplesmente apoiada, porque eu só tenho uma viga. Essa minha borda, igualmente, simplesmente apoiada, porque eu só tenho aqui uma viga. Entretanto, esta borda de contato entre L2 e L1, ela será engastada,
porque L1 tem uma largura, né, um comprimento aqui maior do que o de L2. O que eu preciso descobrir é a vinculação para L1. O que eu sei de L1? Essa minha borda aqui, ela é simplesmente apoiada. A borda de cima também e a borda de baixo também. Eu preciso descobrir se essa borda aqui, ela é simplesmente apoiada ou se ela é engastada. E como que eu descubro isso? Analisando essa altura de contato aqui, que a gente chamou de A, ok? Se esse Azinho, se essa distância, ela for maior ou igual a 2/3 do comprimento total da nossa laje grande, da laje L1, da laje maior, então L2 tem a capacidade de engastar L1. Entretanto, se essa altura, essa zona de contato, ela for menor do que 2/3 de L, então L1 ela vai ficar com uma borda simplesmente apoiada. Então, a gente tem que fazer essa configuração, essa conferência dos 2/3, tá? Eu tenho que saber o valor de L, que é o valor total da minha laje grande, e tenho que saber qual a distância de contato entre as minhas duas lajes. Se essa distância de contato for maior ou igual a 2/3 do comprimento total aqui da minha L1, então a laje pequenininha, ela tem sim capacidade de engastar L1. Se não, se ela não for maior do que 2/3, então L2 não tem capacidade de travar a minha L1. Eu tenho aqui uma laje super gigante e uma laje menorzinha. Então, L1 vai conseguir travar L2, eu não consigo mexer. Mas a L2 não consegue travar a minha L1 porque a zona de contato entre elas não é superior a 2/3 do comprimento total da nossa laje, ok? Então, não vou ter aí esse travamento na vinculação. Então, essa minha borda aqui, ela pode variar entre apoiada ou engastada, dependendo dessa distância de contato que eu tenha entre as duas lajes que eu estou trabalhando. E sempre a maior vai engastar a menor. A gente faz essa análise para saber, essa análise, ela é feita para saber se a menor laje tem a capacidade, né, consegue travar, consegue engastar a laje maior. Então, ela é feita para saber se a menor laje consegue engastar a maior. Tranquilo? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? De como ficaria essa vinculação em um projeto mais prático, tá? E logo em seguida eu trago para vocês a conferência dessas vinculações, ok? Eu vou aqui discutir rapidamente algumas vinculações de algumas lajes, só para a gente ganhar um pouco de tempo e esse vídeo não ficar muito mais longo do que já está. Então, o que é que nós temos aqui? Se eu for observar a laje L1, tá? Essa nossa borda da laje L1, vou desenhar aqui por dentro, tá? Ela vai ser, então, uma borda simplesmente apoiada, porque eu só tenho aqui a minha viga. Se eu vier aqui olhar para essa borda da esquerda, ela também é uma borda simplesmente apoiada. Entre L1 e L2, eu tenho a mesma superfície de contato. Então, L1 está engastada em L2, porque o comprimento aqui do contato entre as duas lajes é exatamente o mesmo. E entre L1 e L4 e L5, aí eu tenho que ver. L4 e L6 são lajes rebaixadas. Se eu possuo lajes rebaixadas, então, obrigatoriamente, essa laje ela está apoiada aqui nessa laje. E aí vocês podem se questionar, mas a laje L1 está em contato com duas lajes. Sim, ela está em contato com duas lajes. Mesmo que a L5 tivesse capacidade de engastar a L1, que não tem, porque essa zona de contato aqui é menor do que 2/3 de L, que é 4, tá? Menor que 2/3 de 4.
mesmo que quando a gente tem dois tipos de bordas na mesma laje, a gente sempre vai escolher adotar a simplesmente apoiada nessa laje por conta de que nós vamos ir a favor da segurança. E bordas simplesmente apoiadas nos fornecem aí flexões maiores. Então, eu estou indo a favor da segurança quando eu considero sempre a simplesmente apoiada. Então, quando você tiver um pedaço de uma laje, que numa borda dela, num pedaço, eu tenho uma laje que faça ela engastar e na outra que seja simplesmente apoiada, a gente vai considerar essa borda inteira como simplesmente apoiada, ok? Sempre que tiver os dois casos, ela vai ser simplesmente apoiada. Então, a L1 ficaria desse jeito. Eu vou olhar aqui agora como ficaria a L3, ok? A L3, aqui na borda superior, eu só tenho uma viga, então ela é simplesmente apoiada. Do lado direito também, eu tenho aqui ela simplesmente apoiada. Na borda inferior, eu tenho uma laje rebaixada. Se eu tenho uma laje rebaixada, a laje que é superior à rebaixada, obrigatoriamente ela tem que ser considerada simplesmente apoiada. E aí tá faltando essa minha borda aqui, da esquerda. Eu preciso saber se L5 ou se L2 engastam L3, tá? Então, a gente vai fazer essa conferência. Esse pedacinho aqui, do contato entre a L2 e a L3, ele mede 4 metros. E a altura total da L3 é 6,5. 2/3. 2 dividido por 3 vezes 6,5 dá 4,33. Então, esse pedaço aqui, 4 metros, ele é menor do que 2/3 de 6,5, porque isso aqui dá 4,3 metros. Então, isso aqui é um vão apoiado, tá? Essa minha laje grande, essa minha L2, ela não tem capacidade de engastar a minha laje L3. Assim como a L5 também não, porque 2,5 também vai ser menor do que 2/3 de 6,5. Então, essa minha borda, ela também vai ser simplesmente apoiada. Então, daí a gente tira que a minha L3 vai ter as 4 bordas simplesmente apoiadas, ok? Se porventura aqui fosse 4,5 e fosse maior, eu teria um engaste e um apoio. E ainda assim seria apoiada, porque quando a gente tem dois tipos de vinculação diferentes, a gente tem que considerar como simplesmente apoiada, ok? E a laje, para finalizar aqui, a laje L6, ó, a gente tem uma laje rebaixada, né, e eu não tenho nenhuma viga aqui ao redor. Eu não tenho viga aqui, não tenho viga aqui, não tenho viga aqui nesse finalzinho. Então, o que eu tenho aqui são bordas livres. E se eu tenho bordas livres, então essa minha laje, ela é borda livre, 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 e aqui em cima eu tenho uma borda engastada, ok? Então, aqui no próximo slide, aqui vocês vão ter a conferência, né, desse exercício, todas as lajes. Essa bordinha aqui mais escura significa o nosso engaste, tá? Como a gente viu, ó, laje engastada somente aqui, a L3 totalmente livre e aqui a L6 engastada somente na parte superior. Ficam as outras lajes para vocês analisarem aí depois, ok? E aí, quando a gente faz essas vinculações, a gente desenvolve aí esses 9 tipos de laje, tá? Então, quando eu não tenho nenhuma borda engastada, o meu número de bordas engastadas, ou seja, o meu N aqui é igual a 0, eu tenho a laje tipo 1. E aí, esse tipo de borda vai variando. Tipo, eu posso ter uma borda menor da minha laje engastada, ou uma borda maior, ou duas bordas adjacentes, né? Uma menor e uma maior, ou as duas bordas menores, as duas bordas maiores, uma borda maior livre, uma borda menor livre, ou nenhuma borda livre, que é quando o nosso N ele é igual a 4. Aí a gente tem aqui o tipo 9, ok? A gente vai utilizar esses tipos de laje mais na frente para a gente conseguir aí calcular e ver como que a gente vai adotar a nossa metodologia de dimensionamento de armadura para as nossas lajes
maciças, né, de concreto armado, submetidas aí à flexão simples, ok? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, tá? Não se esquece, já se inscreve aqui no canal e deixa o like também, para eu saber que tá todo mundo aqui super empolgado nessas aulas durante a nossa quarentena de meu Deus, tá? Beijão, até a próxima!